Alléluia. Gloire à Dieu. Prenez votre Bible. Pegue sua Bíblia. C'est un message que le Seigneur m'a donné. É uma mensagem que o Senhor me deu. Au livre de Jean, chapitre 3, versets 14 et 15. O livro de João, capítulo 3, versículo 14 e 15. Amen. On va l'écrire en français. Là. Oui. Jean 3, 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Alléluia. On va prier. Je veux vous inviter à prier avec moi. Amen. Vamos orar, eu queria te convidar a orar conosco. Si vous pouvez prier aussi avec la personne à côté de toi, si vous avez la liberté, prends sa main aussi. Se você tem a liberdade, pega a mão da pessoa do seu lado Et prie pour elle. e ora por ela também. Amen. Que la révélation du Seigneur peut vraiment changer et transformer la vie de chacun. A revelação da pessoa possa realmente mudar e transformar a vida de cada um. Amen. C'est au nom de Jésus. Seigneur, on prie en ce moment. Nous sommes là comme Église du Seigneur. Nous sommes là, Seigneur Jésus, Seigneur, parce qu'on a besoin du Seigneur. On a besoin de votre présence, de votre action, Seigneur, entre nous. Seigneur, libère, Seigneur Jésus, une onction qui manifeste un changement, qui manifeste une transformation en nous, Seigneur. Seigneur Jésus, utilise, Seigneur Jésus, utilise moi et Gabriel qui est là, Seigneur Jésus, comme des instruments entre tes mains, des instruments pour parler, pour libérer, Seigneur Jésus, le message, la parole, qui c'est la puissance du Seigneur. Père, au nom de Jésus, notre cœur, il est complètement disposé. Il est disposé, Seigneur Jésus, et ouvert pour recevoir. Parle avec nous, Seigneur. Transforme nos vies. Nous amène, Seigneur Jésus, Seigneur, à être vraiment victorieux en toutes choses qu'on fait, Seigneur. Au nom de Jésus, vous êtes libre, Esprit de Dieu, pour agir entre nous. Au nom de Jésus, Seigneur. Amen, 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 amen. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Vous savez, cette semaine, j'étais en train de prier justement. Le Seigneur, il peut nous donner un message, une parole qui peut nourrir nos vies. Sabe, essa semana eu estava orando, justamente preparando a palavra e pedindo a Deus que Ele viesse dar uma palavra que possa alimentar as nossas vidas. Vous savez, ici dans ce texte, c'est un texte que Jésus il était en train de parler avec Nicodème. Nesse texto aqui, Jesus estava falando com Nicodemos. Intéressant que Nicodème, c'était quelqu'un qui a demandé de rencontrer Jésus. Interessante que Nicodemos foi alguém que pediu para encontrar com Jesus. Lui, il était un chef de la synagogue, Ele era maître de la loi. Ele era um chefe, ele era um mestre da lei. Intéressant qu'il voulait vraiment approcher de Jésus pour savoir qu'est-ce qui c'est vraiment cette vie, ce miracle qui se passait. E Nicodemos queria conhecer Jesus, queria chegar mais perto dele para entender que milagres eram esses que estavam acontecendo. Et lui, il savait justement, parce que si tu lis tout le texte, tu vas voir que Nicodème il avait parlé. Il n'y a que Dieu qui peut faire une chose de la façon que tu fais. Você pode ver que no texto, se você ler o texto, você vai ver que Nicodemos ele fala: somente Deus pode fazer coisas que você está fazendo, Jesus. C'est pas naturel. Não é natural. Et là, ici, il parle justement que Jésus, il avait parlé d'une chose que Nicodème connaissait déjà. E ali Jesus estava falando de algo que Nicodemos já conhecia, na verdade. Porque Jésus il a commencé à parler d'une passage qui était un livre de Nombres. Jesus começou a falar de uma passagem que estava no livro de Números. Et là, il a commencé à déclarer justement, tu sais, moi, il faut que je suis justement élevé comme un serpent dans le désert. Jesus falou, olha, o Filho do Homem, precisa ser levantado como uma serpente no meio do deserto. Et là, il a parlé justement de ce texte. Pourquoi? E ele falou desse texto, por quê? Pourquoi c'était une chose qui, lui, il était habitué déjà avec ça. Que era algo que Nicodemos estava acostumado já com essa passagem. Vous savez, quand tu lis l'évangile, plusieurs livres d'évangile, Quando você lê os evangelhos,
Là, tu vas voir que Jésus, il utilise la situation pour enseigner. Você vai ver que Jesus usa as situações para ensinar alguma coisa. Parce que Jésus, quand il monte justement, tu sais, dans la barque de Pierre, Quando Jesus sobe no barco de Pedro, là, il parle le filet. ele fala da rede, Là, il parle de poisson. fala dos peixes, Là, il parle de la mer. ele fala do mar. Et là, j'imagine qu'au moment que Jésus aussi, il était en train de parler de la parabole de semeur, Quando Jesus estava falando, semer. quando Jesus também estava falando da parábola do semeador, Là aussi, je pense qu'il y avait des semences là, des graines qui lui, les jetait par terre pour enseigner. eu acho que naquele momento ele estava ensinando de uma forma didática, jogando realmente grãos no chão. Pourquoi? Parce que c'est nécessaire, justement, ça c'est une chose qu'il faut qu'on apprenne avec vraiment la façon que Jésus il fait. E nós temos que aprender com o jeito de Jesus, o jeito que ele nos ensina. Parce que là, Jésus il était en train d'évangéliser, parler d'évangile. Jesus estava evangelizando, ele estava falando do evangelho. Intéressant que parfois on voulait évangéliser les gens, Muitas vezes a gente quer evangelizar, parler de Jésus, falar de Jesus. et on voulait même secouer. Oh, tu E às n'entends vezes, pas? e às vezes a gente quer sacudir as pessoas e falar, mas você não está me entendendo? Et là, la personne, il doit vraiment savoir à quel ton il est. E a gente tem que entender em qual tom a pessoa está. Intéressant que tu vois ça aussi, tu sais, au livre de Actes des Apôtres. Você vê isso também no livro de Atos. Actes des Apôtres, quand Philippe il était en train de évangéliser Eunuque. Quando Filipe estava evangelizando o eunuco. Intéressant que Eunuque il était en train de lire le livre d'Isaïe. O eunuco estava lendo o livro de Isaías, Un texte dans le livre d'Isaïe. um texto no livro de Isaías. Et là, il a dit, je suis en train de lire, mais qu'est-ce qui c'est vraiment cette passage? De quoi il parle? Ele estava lendo, mas ele estava se perguntando o que quer dizer essa passagem. Et là, Philippe, il a commencé à partir de là. E Filipe começou a partir daí, desse Il n'a pas momento. commencé avant, écoute, il y avait Adam et Ève. Ele não começou falando, escuta, tinha Adão e Eva, Et là, ils sont tombés au péché. Il y avait Caíram la no chute pecado. de l'homme. teve a queda do homem. Non. Não, Il a pris justement où vous avez la difficulté pour comprendre. ele foi diretamente onde a pessoa tinha dificuldade de entender. Et là, il a compris. Waouh! E aí ele entendeu. Là, il est en train de parler du Sauveur. Ele está falando do Salvador. Il est en train de parler de ce qui va nous sauver. Ele está falando do que vai poder nos salvar. Et là, et à la fin de cette conversation, de cette évangélisation, il a dit, et qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être baptisé? No final dessa conversa, o eunuco falou, então, o que eu tenho que fazer para ser batizado? Là, tu vois en action que lui, il va, il baptise cet homme. E aí Filipe vai então e batiza esse homem. Je vais te dire quelque chose. Vou te falar algo. Ici, Jésus, il était en train de parler avec Nicodème. Jesus está falando com Nicodemos nessa Il a passagem. parlé d'une chose qu'il était familière à ça. Ele começou a falar com Nicodemos de algo que era familiar para ele. Plus facile de comprendre. Era fácil de entender para Nicodemos. Tu sais, l'évangile, il n'est pas compliqué. O evangelho não é complicado. L'évangile, il est pratique. O evangelho é prático. Et là, ce message que je veux partager aujourd'hui, E essa mensagem que eu quero compartilhar hoje c'est contempler à Christ pour être guéri. é contemplar a Cristo para ser curado. Tu sais que parfois, quand on parle de guérison, on pense que c'est plutôt une maladie. Non, parfois nous sommes guéris notre cœur aussi. Sabe, muitas vezes a gente fala de cura e a gente apenas pensa em doenças, mas não, muitas vezes quem precisa de cura é o nosso coração. Nos cœurs, le besoin d'être guéri. Nosso coração precisa ser curado. É assim que ici, Jésus il parle avec Nicodème, il parle, écoute, il faut que, tu sais, moi, je veux être élevé comme le serpent dans le désert. Jesus aqui fala para Nicodemos, então, eu preciso ser erguido como uma serpente no meio do deserto. La même chose qui se passait avec Moïse. Mesma coisa que aconteceu com Moisés. Et quand tu vois les deux choses, E quando você vê essas duas coisas, on va lire le texte. vamos ler o texto? C'est au livre de Nombre, No livro de Números, chapitre 21, versets 8 et 9. capítulo 21, versículo 8 e 9. Ouais.
L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Regarde quel texte même un peu bizarre. Olha, tanto que esse texto acaba sendo até um pouco estranho. Comment Dieu il donne la direction à Moïse Como que Deus dá a direção para Moisés pour faire un serpent de bronze. fazer uma serpente de bronze. Il n'a pas besoin de passer à quelqu'un. Não precisa passar em ninguém alguma coisa. Il n'a pas besoin de faire quelque chose de plus physique. Ele não precisa fazer nada de físico para curar alguém. C'est juste regarder. Apenas olhar. C'est juste contempler. Apenas contemplar. Parce que Jésus, au moment qu'il était en train de parler avec Nicodème, il était en train de parler de son sacrifice à la croix. Quando Jesus estava falando com Nicodemos, ele estava se referindo ao seu sacrifício na cruz. Un sacrifice qui allait se passer quelques temps après. Um sacrifício que ia acontecer algum tempo depois. Et là, il était en train de dire, E ele estava falando, c'est juste contempler. é somente olhar. Si tu regardes, Somente se você olhar, là, tu vas être guéri. você será Là, curado. tu vas être transformé. Você vai ser transformado. Parce qu'aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai dit que l'évangile, elle est pratique. Por isso que eu disse que o evangelho é prático. Et là, quand tu vois justement ici, quand Jésus il était en train de parler avec Nicodème, il était en train de faire une chose parallèle qui se passait dans l'Ancien Testament, mais c'est la même chose aujourd'hui. Quando Jesus estava falando com Nicodemos, ele estava se referindo a uma passagem que aconteceu lá no Antigo Testamento e ele estava fazendo um paralelo com algo que é exatamente a mesma coisa hoje. Qu'est-ce qui se passait? C'est que le serpent dans le désert, O que aconteceu é que a serpente no deserto elle était une bénédiction. era uma bênção. Une bénédiction pourquoi? Era uma bênção por quê? Parce que le peuple d'Israël, ils étaient en train de mourir, et ils étaient piqués pour les serpents. Porque o povo de Israel Veneno. estava sendo atacado pelas serpentes e estavam morrendo. Et là, qu'est-ce qui se passait? C'est que Dieu il a donné une direction pour Moïse. Deus deu uma direção a Moisés, Parce que les peuples ils étaient en train de mourir. que o povo estava morrendo. Et là, c'est la même chose. E agora é a mesma coisa. Là, c'était la volonté de Dieu Essa era a vontade de Deus, de guérir ce peuple. curar esse povo. C'était juste regarder. Era apenas olhar. C'est une chose bizarre. É algo até estranho. Pour les autres qui étaient là en train de, de passer la souffrance et tout, ils disent, mais non. Vous imaginez le moment que Moïse, il a compris que Dieu l'avait donné la direction, faire un serpent de bronze. Imagina quando Deus deu a direção a Moisés de fazer uma serpente de bronze. Il allait là-bas annoncer le peuple. Ele foi lá anunciar para o povo. Écoute, Dieu il a donné une direction. Ele chegou e falou, escuta, Deus deu uma direção. Et là, elle a dit, oh, Dieu il a dit pour faire un serpent de bronze, ils mettent juste sur une chose hauteur, comme ça les autres ils vont voir et vont être guéris. Deus deu a direção de fazer uma serpente de bronze, colocar ela no alto e quando as pessoas olharem para ela, será curado. Et là, tu imagines, au moment qu'il allait annoncer, Imagina quando ele ia anunciar isso. et les gens qui sont là, qui sont en train de mourir à cause de vraiment des serpents. Pessoas que estão lá morrendo por causa da serpente. Et là, les gens, j'imagine, non, ça ne va pas fonctionner, ça. Imagina a reação das pessoas como foi. As pessoas com certeza falaram, isso nunca vai Non, funcionar. non, ça ne va pas marcher. Isso nunca vai funcionar. Et ça, c'est la même chose qui se passe aujourd'hui. E isso é a mesma coisa que acontece Quand tu hoje. parles d'évangile, Quando você chega e fala do evangelho para tu as alguém, besoin de Jésus. você precisa de Jesus. Ah, ça ne va pas A fonctionner. pessoa vai chegar e falar, isso nunca vai Ah funcionar. non, ça ne va pas fonctionner, c'est juste regarder Jésus. Só olhar para Jesus. Il dit, c'est que ça. Só isso. Il n'a pas besoin de faire rien. Não precisa fazer mais nada. Non, regarde vers lui. Não, apenas olhe para ele. Regarde le message de la croix. Olha a mensagem da cruz. Regarde qu'est-ce qui se passait à la croix. Olha o que aconteceu lá na cruz. Et ça, c'est la même chose quand tu donnes vraiment ce message et parles, écoute, tu as besoin de Christ, tu as besoin de Jésus. Quando você chega e dá essa mensagem, você precisa de Cristo, você precisa de Jesus. Et ça, c'est la même réaction des gens. Essa é a mesma reação das Non, ça ne va pessoas pas hoje. fonctionner. Isso não vai funcionar. Mais existe une chose, tu sais, pour mettre en pratique. Mas existe algo que temos que colocar em prática. C'est que le Seigneur nous appelle É que o Senhor nos chama pour aller contre
para ir contra tout ce qui essaie de on va dire, nous empêcher de vraiment contempler a Cristo. de ir contra tudo que nos impede de contemplar a Cristo. Parce que l'apôtre Paul, il a dit que en contemplant Cristo, nous sommes transformés de gloire en gloire. O apóstolo Paulo chegou a falar que contemplando Cristo nós somos transformados de glória em glória. Et il n'y a que de cette façon, Somente desse jeito. quand tu contemples Se Cristo. você olha para Cristo. Parce que tu imagines, là, quand tu vois que ce qui se passait, c'est que Dieu n'a pas donné une direction. Écoute, on va tuer les serpents. Quando você vê, você entende que Deus não deu a direção. Olha, Moisés, você tem que matar as serpentes. On va tuer les serpents qui sont là en train de tuer les gens et tout. Vamos matar as serpentes que estão matando as pessoas. Organise ça. Organiza isso aí. Non, Não. il a donné une direction. Ele deu a Il a direção. dit, fais un serpent de Ele bronze. falou, faz uma serpente de bronze. Mets-le en hauteur. Coloca no alto. Et les gens, ils vont juste regarder. As pessoas vão apenas olhar. Aujourd'hui, c'est la même chose. Hoje é a mesma coisa. Vous savez que ça, toutes les deux choses, c'était une volonté de Dieu. Essas duas coisas foram vontade de Deus. On voyait, et tu sais, pas, j'ai dit une chose. La volonté du Seigneur, c'est de élève le serpent, A vontade de Deus era erguer a serpente. mets la hauteur. Coloca no alto. Les gens vont regarder. As pessoas vão olhar. C'était la direction de Dieu. Essa era a direção de Deus. C'était la direction de Dieu pour Moïse. Essa era a direção de Deus para Moisés. Et la croix aussi, c'était la volonté de Dieu. E a cruz também era a vontade de Deus. Parce que Jésus, il était en train de prier avant d'aller à la croix. Jesus estava orando antes de ir para a cruz. Il a dit, mais c'est vraiment votre volonté et pas la mienne. Ele disse, é a sua vontade e não a minha. Et là, Jésus les suivait. E Jesus seguiu então. Là, vous comprenez que tout ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, le message de la croix, c'est la folie pour les autres. A gente tem que entender que essa mensagem da cruz é uma loucura para outras pessoas. C'est la même chose que dans le désert aussi, le peuple d'Israël, ils ont trouvé une folie aussi. A mesma coisa aconteceu lá no deserto. Para o povo de Israel, isso que Deus deu, que Moisés falou, era uma loucura. Mais il arrive quelque chose. Mas acontece algo. Regarde une chose qui se passe. Pour Olha o que contempler, acontece. le Para Seigneur, contemplar, il ne nous a pas appelés pour avoir une idolâtrie. Deus não nos chama para ter uma idolatria. Non. Não. Parce qu'après, quand tu vois justement, après, c'était nécessaire de détruire cette serpent de bronze. Se você continua lendo esse texto, você vai ver que era necessário destruir essa serpente de bronze. Parce que tu vas voir ça au livre de Rois, 2 Rois, chapitre 18. No livro de 2 Reis, capítulo 18. 2 Reis, capítulo 18. Le roi, Amen. Alléluia. 2 Reis, capítulo 18, versículo 3. 3 et 4. Amen. Verset 3 et 4. Regarde que là, il y a un roi qui s'était justement élevé et lui, il a détruit ce serpent. Pourquoi? Parce que le peuple les utilisait comme une chose plus comme on va garder ça parce que c'est ça qui va guérir. Teve um rei aqui foi levantado e então Ezequias. decidiu destruir essa serpente de bronze. Por quê? Porque o povo estava olhando para aquela serpente como se fosse uma idolatria, falando que isso é o que está nos curando. Et là, il existe une chose, mauvais enseignement, mauvaise pratique justement d'évangile empêche les gens. Pourquoi? Parce que les gens, ils cherchent plutôt le rituel. O que é interessante é que a má prática, a prática errada do evangelho impede as pessoas de desfrutarem do evangelho, porque as pessoas verem isso como um ritual. Un rituel, c'est plus pratique. É mais prático, é mais fácil. Tu sais, vous imaginez si on avait juste comme, ok, c'est juste passer certaines heures là, et va être suffisant. Imagina se o certo seria dizer que é apenas passar algumas horas aqui e você vai ser transformado. Non. Não. Le problème, c'est parce que notre vie avec le Seigneur, c'est aujourd'hui, c'est une communion. O problema é que a nossa vida com Deus hoje é uma comunhão, C'est pas un rituel. não é um ritual. C'est pas une chose qu'on doit faire comme si c'était une obligation.
Não é algo que nós temos que fazer como se fosse uma obrigação. Non, contempler o Seigneur, c'est différent. Contemplar a Deus é diferente. Contemplar o Seigneur, il va vraiment un peu plus loin que ça. Contemplar a Deus é além disso. Le problème, c'est parce qu'ici, le peuple, ils n'ont pas compris. O problema é que aqui o povo não tinha entendido. Et là, c'était obligé justement de détruire on va dire cet instrument d'idolâtrie Então foi necessário destruir esse instrumento de idolatria pour montrer que c'est pas ça qui vraiment qui fait des choses, mais c'est le propre Dieu qui l'a fait. para mostrar que não era aquela serpente que estava curando as pessoas, mas era Deus. C'est comme aujourd'hui, É como hoje, ce qui guérit, c'est vraiment le message de l'évangile. que cura é a C'est mensagem la do Evangelho. puissance du Seigneur Jésus. É o poder do Evangelho. C'est ce que l'apôtre Paul il avait parlé justement au début du livre de Romains. O que o apóstolo Paulo falou no começo do livro de Romanos. Il a dit que l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour transformer les gens. Ele diz que o Evangelho é o poder de Deus para transformar as Et c'est la pessoas. même chose qui se passe, c'est qu'avant, quand Moïse il avait justement annoncé, écoute, Dieu il a donné une direction qu'il faut vraiment regarder ce serpent de bronze. Quando Moisés falou para o povo, temos que olhar para a serpente de bronze. Là, les autres, j'imagine que non, ça ne va pas fonctionner. As pessoas disseram, isso não vai funcionar. C'est la même chose qu'aujourd'hui. Mesma coisa, isso acontece Aujourd'hui, tu hoje. dis, écoute, on va à l'église, on Você va chega vivre para ça. alguém e fala, vamos para a igreja, vamos Ah, viver tu isso. penses que ça va changer? E a pessoa pode responder, você acha que isso Minha- vai mudar alguma coisa? C'est comme j'ai dit plusieurs fois, j'invite les gens pour venir. Muitas vezes eu convido as pessoas para Mon vir travail, lá, as pessoas où do je meu travaille, trabalho. tu sais, tous les jours j'invite. Allez, on va là-bas. Tu Todo vas dia voir, eu va convido changer alguém. votre vie, Todo dia eu va convido eles changer e votre situation. falo, a sua vida vai mudar, Ah, vai ça- mudar a sua Ah, ça ne situação. va pas changer. E as pessoas falam, isso não Tu vai penses que ça mudar va changer nada. comme ça? Você acha que vai mudar assim? Je suis sûr qu'il change. Eu tenho certeza que vai mudar. Parce que le Seigneur nous appelle pour contempler. Porque o Senhor nos chama para contemplar. Contempler le Seigneur, il y a quelque chose qu'il faut nous montrer. Parce que là, vous imaginez, ici, c'était nécessaire de détruire ce serpent. Aqui era necessário destruir essa serpente. Pourquoi? Parce que les gens, ils utilisaient comme idolâtrie. Et as Comme pessoas quelque chose de estavam usando puissant, como c'était idolatria. plutôt, tu sais, l'instrument et pas la puissance vraiment du message. Porque as pessoas estavam usando isso como idolatria, que era um instrumento e não o poder da mensagem mesmo. C'est comme, par exemple, quand tu parles justement de la croix, Quando você fala da cruz, les gens parfois ils pensent que c'est comme le livre de Drácula, c'est ça, Drácula? quando você é isso mesmo. Quando você fala da cruz, as pessoas pensam que isso é como o livro de Drácula. Je vais montrer la croix, Vou mostrar a cruz para você. mais c'est pas ça du tout. Mas não tem nada a ver com isso. Avant de convertir, j'avais même peur de la croix. Antes de converter, eu tinha até medo desse símbolo da cruz. Enfin, mon Dieu, mais c'est tellement puissant, juste, non, je ne touche pas ça. Tem tanto poder que eu nem vou encostar nisso. Mais c'est vraiment une façon qui n'est pas la correcte de savoir vraiment qu'est-ce qu'il y a le pouvoir. Com certeza é o jeito errado de olhar para a cruz e de entender que esse é o poder. Je te dis quelque chose, il y a même une chose qui se passe, c'est que parfois une bénédiction, il y a un temps vraiment pour la bénédiction. Tem um tempo para a bênção. Parce que quand je lis ce texte, j'ai dit, écoute, mais Dieu il a donné la direction pour construire, pour faire ces choses, et après Dieu, il dit pour détruire. Interessante porque Deus deu a direção para as pessoas construírem isso e depois pediu para destruir. Et Dieu il a parlé vraiment à mon esprit. Deus falou com o meu coração Il y a certaines choses qui c'est un temps de bénédiction. que a bênção, ela tem um tempo para a bênção. Il y a certaines choses qui c'est vraiment un temps pour ça. Tem um tempo propício para isso. Parce que si tu ne vois pas vraiment comme une bénédiction un certain temps, après, il va être une malédiction. A partir do momento que você não enxerga mais aquela coisa como uma bênção, isso se torna uma maldição. Je vais vous donner un exemple. Vou te dar um exemplo. Il y a des gens qui prient pour un travail. Pessoas que oram por um trabalho. Il est vraiment intense dans l'église. Ele é intenso na igreja. Il prie, il loue le Seigneur. Ele ora, ele adora Il est Deus. là fréquent. Ele está aqui Il frequente. vit une vie d'église. Vive a vida da igreja. Mais il a besoin d'un travail. Mas ele precisa de um trabalho. Il
Parfois, le Seigneur ouvre la porte. Às vezes Deus abre a porta. Et après, ele disparaît Então, da comunhão de l'église. ele então consegue um trabalho e desaparece da comunhão da igreja. Ça, c'était une bénédiction. Isso foi uma bênção? Une partie, oui. Uma parte sim. Mais la vie de communion, contempler le Seigneur, il a perdu tout ça. Mas a vida de comunhão, de contemplar a Deus, ele acabou perdendo. Parfois, tu reçois une bénédiction, une voiture. Às vezes você recebe uma bênção de um carro. Mais ce carro, cette voiture, elle va se veiller aussi. Esse carro, ele também C'est une machine. é uma máquina. Elle va commencer à avoir des problèmes. Ela vai envelhecer também. Mais là, non, ça c'est une bénédiction, je vais la garder. Mas isso é uma bênção, eu vou guardar ela para mim. Et là, il se passe 5 ans, 10 ans, 20 ans. E aí você guarda esse carro 5 anos, 10 anos, 20 anos. Depois, après, tu vois, non, c'est plus une bénédiction, je ne peux pas aller où je voulais avant. O carro começa a dar problema e você fala, isso não é mais uma bênção para mim, ele nem consegue me levar onde eu preciso. Parce qu'il y a un temps de certaines Porque choses. tem o tempo para cada coisa. Le Seigneur renouvelle tous les jours. O Senhor renova as bênçãos Le todo Seigneur dia. renouvelle. O Senhor renova. Existe une chose qu'il faut comprendre, c'est que le Seigneur existe une situation que c'est une bénédiction à un certain temps. Existem situações que são bênção um certo tempo. Le Seigneur, tu sais, l'Ancien Testament, c'était à travers des rituels que tu pouvais vraiment, tu sais, approcher de Dieu. No Antigo Testamento era através de rituais que você podia se achegar a Deus. Religion. Através da religião. Pourquoi? Parce que c'est extérieur. Porque é exterior. Mais le Seigneur nous appelle maintenant, c'est pour vivre une vie de contempler, de vivre de communion avec le Seigneur. Mas Deus nos chama hoje para vir uma vida de contemplar, de comunhão com Ele. Regarde qu'est-ce qu'il dit ici, au livre de Philippiens, chapitre 4. Non, j'ai pas ici. Philippiens, chapitre 4, verset 7. Olha lá no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Aujourd'hui, on a une autre révélation de ce qui est vraiment, c'est la présence de Dieu en nous. Hoje nós temos uma outra revelação do que é a presença de Deus em nós. On ne peut pas ignorer que Christ est venu. Nós não podemos ignorar que Cristo veio. Jésus, il se passait quelque chose au temps de la vraiment humanité. E aconteceu algo no tempo da humanidade. C'est que Jésus est venu justement. Que Jesus veio Et lui, il était le sacrifice e ele foi o sacrifício pour changer toute la situation. para mudar toda a situação. Je vais te dire quelque chose. Vou te dizer algo. Existe une histoire avant Christ Existe uma história antes de Cristo et après Christ. e uma história depois de Cristo. Et ça, c'est la même chose dans votre vie, dans ma vie. Na sua vida e na minha vida era a mesma coisa. Existe avant Cristo, existe o Marcos avant Cristo Existe o Marcos antes de Cristo, e existe o Marcos après Cristo. existe o Marcos depois de Cristo. Lá existe une autre chose, existe une communion. É uma comunhão. E o Senhor nos ensina a contemplar. E o Senhor nos ensina a contemplar. E ce verset, il parle tellement, et c'est tellement puissant. E esse versículo aqui de Filipenses 4, 7, Ouais. verset 7. Ainsi la paix de Dieu qui dépasse tout ce que nous pouvons comprendre gardera vos cœurs et vos pensées unis au Christ Jésus. Regarde, ici, vous pouvez prendre ce verset et tu peux diviser en 4 parties. Você pode pegar esse versículo aqui e dividir em 4 partes. 4 parties. Là, tu vas voir vraiment que c'est le Seigneur il nous appelle pour cette communion, mais c'est une communion différente. Você vai ver que o Senhor nos chama para uma comunhão que é uma comunhão diferente. C'est une communion intérieure. Uma comunhão interior. Parce que le Seigneur ici, il parle d'une chose qui, la première chose, il change notre cœur. A primeira coisa aqui é que ele muda o nosso coração. La Bible dit qu'il a enlevé le cœur de pierre. A Bíblia fala que ele tirou o coração de pedra Il nous a donné un cœur de chair. e nos deu um coração de carne. Pour être vraiment, tu sais, pour aimer, pour contempler le Seigneur. Amar e contemplar a Deus. On ne pouvait pas contempler le Seigneur avec l'ancien corps. Não podíamos contemplar a Deus com o coração de pedra, com o antigo On ne coração. pouvait pas vraiment recevoir et savoir qu'est-ce qu'il est en train de faire dans nos vies. A gente não podia entender o que ele estava fazendo na nossa vida.
Et parfois, tu sais, il y a certaines questions qui ont dit, mais écoute, le Seigneur nous a donné un cœur. E às vezes tem algumas perguntas que a gente pensa, Deus nos deu um novo coração. Comme on écoute plusieurs fois, ils disent aussi, bon, écoute, tu sais, le cœur, il est trompeur. Trompeur. E a gente ouve também pessoas falando, o coração é enganoso. Mais je vais te dire une chose. Pourquoi Dieu, il pensait nous donner un nouveau cœur Por que Deus pensa nos dar um novo coração? comme ça? Assim. Non. Le Seigneur nous a donné un cœur. Et il a dit qu'il allait graver sur notre cœur. O Senhor nos deu um novo coração. E Ele disse que ia gravar em nosso coração as leis. Pourquoi? Parce que là maintenant, on va accomplir les choses. C'est pas parce que c'est écrit, tu sais, dans la loi. E agora nós vamos cumprir as coisas, não porque está escrito na lei. Non, parce que notre cœur il était transformé. Porque o nosso coração foi transformado. Parce que vous imaginez une chose. La loi, c'est pour quelqu'un qui, tu sais, qui besoin justement d'être, qui suive quelque chose, d'être, suivre une règle, une religion. A lei é justamente para as pessoas que querem seguir uma religião, querem seguir regras. Et la loi, elle est bonne. A lei é boa, Mais nous, on n'était pas capable de suivre la loi. mas nós não somos capazes de seguir a lei. C'est pour ça que le Seigneur, il a gravé toutes ces choses dans nos cœurs. Por isso que Deus gravou todas essas coisas em nosso coração. C'est comme, par exemple, la Bible dit qu'on ne doit pas tuer les autres. A Bíblia fala que nós não temos que matar pessoas. Mais on ne pense même pas tuer les autres. A gente nem pensa matar em ninguém. Même pas dans la tête. Nem passa pela nossa cabeça. Et c'est une chose qu'on n'a pas besoin. E é o que não precisamos. Pourquoi? Parce qu'on contemple le Seigneur. Que a gente contempla a On Deus. contemple à Dieu. Quando você On contempla o Senhor. contemple au Seigneur Jésus. Quando você Et contempla aujourd'hui, on contemple à travers des messages. Hoje nós contemplamos através da La mensagem. première chose ici, il parle de cœur. E a primeira coisa que ele então fala do coração. De cœur, pourquoi? Le cœur, il parle de quelqu'un qui est passionné. Fala de alguém que é apaixonado. Vous savez, je ne sais pas si vous avez eu déjà des expériences comme celui-là, Eu não sei se você já teve experiências desse jeito. de regarder quelqu'un qui tu aimes De olhar para alguém que você ama et tu restes là comme ça. e você fica assim. J'ai déjà regardé mes enfants plusieurs fois en train de dormir. Eu já olhei os meus filhos dormindo desse jeito. Et là, ils ne voient même pas, je suis là. Eles nem sabem, mas eu tô lá olhando para eles. Waouh, Uau, ils sont beaux. eles são tão lindos. Waouh, Uau. alléluia. Tu sais, parce que tu aimes, Porque você ama. tu sais, contempler, Contemplar c'est pas une chose que tu passes comme ça. não é algo rápido que você passa assim. Non. Contempler, c'est regarder. Contemplar é olhar. Tu sais, là, j'aime tellement ma femme. Parfois, je la regarde. Elle est en train de dormir. Je dis, waouh, elle Eu est amo belle. tanto a minha mulher que eu olho para ela e fico Ela é olhando. E ela bela, fala, ó. ela é tão linda. Je suis tellement béni. Eu sou tão abençoado. Le Seigneur m'a donné une femme tellement belle. O Senhor me deu uma mulher tão linda. Ça, c'est contempler. Isso é contemplar. Quand tu commences à rappeler Quando você começa a lembrar qui est Christ pour toi, quem é Cristo para você, tu commences à contempler. você começa a contemplar. Seigneur, vous êtes magnifique. Senhor, você é lindo. Oh, Seigneur, votre message m'a changé. Senhor, a sua mensagem me présence. transformou. A Ta sua présence, presença me Seigneur transformou. Jésus, c'est tout ce que j'ai besoin. A presença é C'est tudo le que eu Seigneur qui preciso. change ma vie. É o Senhor que C'est muda le a minha Seigneur. Ça, c'est contempler. vida. Isso é contemplar. Quand tu mets une chanson, quand Quando tu você mets une coloca uma louange, música, louange d'adoration, tu dis waouh. coloca uma música de adoração e Je fala, uau, t'aime, Seigneur. Je te amo, t'aime. Jesus. Jésus, je eu te t'aime. amo, Jesus. Waouh, ça c'est contempler. Isso é contemplar. Ça c'est regarder. Ça c'est quand tu lis la parole de Dieu, quand tu lis, tu dis waouh. Isso é quando você lê a palavra de Deus e você fala, uau, Waouh, vous étiez capable d'aller à la croix pour você foi capaz de ir até a cruz por mim, me sauver, para me salvar, donner une vie me éternelle. dar uma vida eterna. Ça, il parle du cœur. Isso fala do coração. Ça, il parle d'une contemplation. Isso fala de contemplar. Vous savez, mais là, il continue, parce qu'après, il continue une partie qui
en français. Ainsi la paix de Dieu qui dépasse tout ce que nous pouvons comprendre. Regarde, gardera juste nos là, cœurs. qui dépasse tout ce qu'on devait comprendre. Il dépasse. Imagine un peu plus la grandeur de Dieu. Dépasse encore. Isso passa tudo que nós podemos entender, todo entendimento. Imagina a grandeza de Deus. É maior ainda. Tu sais, le monde ne peut pas comprendre, il ne peut pas vraiment savoir. O mundo não pode entender. Parce que tu es en train de contempler le propre Seigneur. Você está contemplando o próprio Deus. La deuxième chose, c'est quoi? Il ne peut pas penser, il ne peut pas imaginer. A segunda coisa é que não pode entender, não pode compreender. Il ne peut pas, tu sais, comprendre tout ça. C'est la paix que le monde ne comprend pas. Pourquoi vous êtes en paix au milieu d'une tribulation? É a paz que o mundo não consegue entender. Por que você está no meio dessa paz, sendo que você está no meio de uma tribulação também? Je ne comprends rien. Comment t'arrives à vivre ça? Regarde la situation. Como você consegue viver assim? Olha a sua situação. Vous savez, j'ai vécu une situation un peu comme ça, quelques temps avant. Ma femme, elle était... Eu vivi uma situação um pouco parecida com isso, algum tempo atrás. Parce que ma femme, il y avait un moment qu'elle était opérée d'une tumeur qu'il y avait dans sa tête, quoi. Minha esposa foi operada de um tumor que tinha na cabeça dela. Et le médecin, il avait parlé justement c'était vraiment un risque, vraiment de perdre sa vie, quoi. E o médico disse então claramente que ela estava com grandes riscos de morrer. Et moi, j'ai contemplé le Seigneur. E eu contemplei a Deus. J'ai regardé le Seigneur. Eu olhei para Deus. Je falei, c'est le Seigneur qui va faire. Eu falei, é Deus quem vai fazer. Et là, intéressant que moi, j'étais là en train de... On avait une cellule. Engraçado porque tinha uma célula, nós tínhamos uma célula. Et moi, je n'ai pas raté tous les jours de la cellule. E eu não perdia uma célula. Il y avait un moment que ma femme, elle était hospitalisée. Tinha um momento que a minha esposa estava no hospital. Et elle était hospitalisée à Rennes. Et nous, on était à Lorient. Ela estava em Rennes, uma cidade aqui da França, e nós estávamos morando em Lorient. À peu près 150 km. Mais ou menos 150 quilômetros. Et j'ai allé là-bas tous les jours la visiter. Eu ia lá visitar ela todo dia. Et le jour de la cellule, j'ai retourné pour participer de la cellule. No dia da célula, eu voltava para Lorient para participar da célula. Intéressant, c'est que les frères qui participaient dans ce temps, de ce moment, Interessante porque os irmãos que estavam ali participando daquele tempo de célula conosco, il y avait un frère qui il était en train de regarder teve um irmão que estava olhando isso, mon attitude. olhando a minha atitude. Mais intéressant que moi, je n'ai pas fait ça pour montrer ou pour essayer de faire semblant de la difficulté que je vivais. E eu não estava fazendo isso para mostrar ou para fingir que estava tudo bem, fingir que eu estava escondendo a situação que estava acontecendo. Non, il vivait vraiment, parce que j'ai vivia attendu le realmente. miracle du Seigneur. Eu esperava o milagre de Deus. Et après, gloire à Dieu, ma femme, elle était guérie. Graças a Deus a minha esposa foi curada. Une chose qui a changé, c'est qu'elle est plus belle encore O que aujourd'hui. mudou é que agora ela é mais linda ainda. Tu sais, c'était mieux. Et là, c'est qu'après toute cette situation qui s'est passée, Depois de toda essa situação que aconteceu, ce frère il est venu à parler avec moi. esse irmão veio falar comigo então. Il a dit, je ne sais pas où vous avez trouvé la paix. Ele falou, eu não tenho ideia de onde você encontrou essa paz. Ta réaction a changé ma vie. A sua reação mudou a minha vida. Parce que je ne regardais pas la difficulté. Porque eu não olhava a dificuldade. Je contemplais le Seigneur. Eu estava contemplando a Deus. Je regardais pas la croix. Eu estava olhando a cruz. Je regardais la croix. Eu estava olhando a cruz. Et j'ai dit, Seigneur, c'est ce que va faire. Eu estava falando, Senhor, o Senhor vai fazer. C'est pas moi, c'est pas le médecin, Não sou eu, não é os médicos, mais c'est le Seigneur qui va le faire. mas é o Senhor quem vai fazer. Vous savez, ici, il parle, au début du verset, il parle de cœur. Que no começo do coração, do versículo ele fala do coração. Et après, il parle que toutes les pensées, toutes les choses, gardera vos cœurs et vous pensez
en communion avec Christ. E depois, Tá se nessa terceira parte, ele fala que ele guardará o seu coração e todos os pensamentos unidos a Cristo. Gardera le cœur. Guardará o seu coração. C'est lui qui va garder le cœur. É ele quem guarda o coração. Mais faut que tu gardes le cœur. Mas você tem que guardar esse coração. Tu sais, continue à croire. Continua acreditando. Continue. Continue à contempler. Continua contemplando. Et pour finaliser, elle parle une chose. Vous pensez en communion avec Jésus-Christ. Nessa última parte ele fala seu coração e sua mente em Cristo, em comunhão com Cristo. Ça, c'est contempler. Isso é contemplar. En Christ. Em Cristo. C'est pas, tu sais, une chose avec Christ. Não Non. é com Cristo, C'est en Christ. é em Cristo. En lui. Nele. C'est lui là. É C'est nele. lui la source de vie. C'est lui la source de bénédiction, de guérison. Ele é a fonte da vida, a fonte de cura. Pour contempler, Para contemplar, il faut continuer. nós temos que continuar. Contempler, c'est pas que, tu sais, on regarde. Contemplar não é só olhei. Non, quand tu vas regarder, justement, tu sais, quand tu vas dans on va dire, un musée, quoi. Quando você vai num museu, Là, tu es en train de regarder, il y a plusieurs, tu sais, arts. tem várias artes. Mais il y a certains qui restent là comme ça. Tem pessoas que ficam olhando para aquela obra de arte assim. Waouh, Uau, c'est magnifique. isso é lindo. Regarde, Eles tous les olham, détails. eles olham cada detalhe. Et ça, c'est la même chose. Isso é a mesma coisa. Commence à regarder Comece a olhar tous les détails du Seigneur, todos os detalhes de tous les Deus. détails de Christ. Todos os detalhes de Garde Cristo. votre pensée en Christ. Guarda o seu pensamento em Garde votre Cristo. pensée en lui. Guarde seu pensamento em Cristo. En lui. Nele. C'est pas dans la situation. Não na C'est pas situação. dans la circonstance. Não nas circunstâncias. Non. Garde en Christ. Guarde seus pensamentos. Garde em Cristo. en Seigneur Jésus. Guarda nele. Parce que c'est lui qu'on doit contempler. É ele que nós temos que contemplar. Amen. Amém? Alléluia. Aleluia. Alléluia. Vous pouvez encourager la personne à côté de toi et dire, Encorajar a pessoa do seu lado. garde le pensée en Christ. Fala, guarde seus pensamentos em Cristo. Amen. Amém?